O sol da manhã derramava-se sobre os jardins da Quinta dos Sonhos, nos arredores de Lisboa, como um manto dourado que tudo perdoava. Ricardo Almeida, o bilionário de 38 anos que comandava o império tecnológico Almeida Tech, observava da varanda da sua mansão o homem que, há meses, transformava o terreno num paraíso vivo. Manuel Ferreira, o jardineiro de 32 anos, movia-se entre as roseiras com uma graça quase dançante, as mãos calejadas moldando a terra como se fosse argila de um escultor divino. Naquela manhã fatídica, Ricardo desceu as escadas de mármore, o coração acelerado por algo que não ousava nomear. Manuel, chamou ele, a voz mais rouca do que pretendia. O jardineiro ergueu o olhar, os olhos castanhos profundos encontrando os de Ricardo num choque elétrico. Preciso de falar consigo. Manuel limpou as mãos à camisa simples, aproximando-se com cautela. Ricardo, habituado a salas de reuniões cheias de executivos temerosos, sentiu-se subitamente vulnerável. Tenho observado o seu trabalho. Não é só jardinagem. Há algo mais. Uma visão. Manuel sorriu de lado, um sorriso tímido que escondia cicatrizes antigas. É só terra e plantas, Sr. Almeida. Nada de especial. Mas Ricardo insistiu, convidando-o para o escritório amplo com vista para o Tejo. Ali, entre computadores e protótipos de software, Manuel hesitou. Ricardo, impulsionado por uma curiosidade que ia além do profissional, perguntou sobre o passado dele. Manuel, criado numa aldeia conservadora no Alentejo, revelara cedo a sua orientação sexual, enfrentando olhares de reprovação e sussurros que o afastaram da família. Mudara-se para Lisboa em busca de anonimato, mas o peso da solidão permanecia. Aqui, pelo menos, as plantas não julgam, disse ele, a voz baixa. Ricardo, que nunca assumira publicamente a sua homossexualidade, apesar de Portugal ser progressista nas leis, sentiu uma conexão imediata. O império que construíra isolara-o num mundo de aparências, onde relacionamentos eram calculados como fusões empresariais. Naquela conversa, algo se quebrou dentro dele. Manuel mencionou, quase por acaso, ideias para um aplicativo que integrasse design de jardins sustentáveis com realidade aumentada, algo que esboçara em noites solitárias. Ricardo ficou boquiaberto. Isso é genial. Por que esconder isso? A tensão cresceu quando Ricardo tocou levemente no braço de Manuel, um gesto inocente que eletrizou ambos. Manuel recuou, os olhos cheios de medo. Senhor, eu sou só o jardineiro. Mas Ricardo viu além, viu um talento brilhante sufocado por inseguranças e preconceitos internalizados. Naquela tarde, enquanto Manuel regressava ao trabalho, Ricardo decidiu que não o deixaria escapar. Ligou para o seu diretor de inovação, mas guardou o segredo para si. O jardim, outrora mero ornamento, tornava-se o palco de uma revolução pessoal. Dias passaram, e Ricardo encontrava desculpas para descer aos jardins. Conversas sobre plantas evoluíam para confidências. Manuel confessou o sonho de estudar design paisagista, abandonado por falta de meios. Ricardo, tocado, ofereceu ajuda anónima, mas Manuel recusou, orgulhoso. Não quer caridade. A atração mútua pairava no ar, palpável como o perfume das flores. Uma noite, sob a lua cheia que banhava Sintra ao longe, Ricardo confessou, sinto algo por si que não explica. Manuel, tremendo, respondeu, eu também, mas o mundo não perdoa. O primeiro conflito surgiu quando um executivo da empresa, Tomás, amigo de longa data de Ricardo, visitou a quinta e viu os dois próximos demais. Tomás, conservador apesar das leis progressistas, sussurrou, cuidado, Ricardo. A tua imagem é tudo. Ricardo ignorou, mas a semente da dúvida foi plantada. Manuel, ouvindo rumores entre os empregados, começou a distanciar-se. Não quer estragar a sua vida, disse ele, os olhos marejados. Ricardo, furioso consigo mesmo, mergulhou no trabalho. Mas o talento de Manuel não o deixava em paz. Encontrou esboços escondidos no barracão de ferramentas, designs inovadores para software de sustentabilidade ecológica, integrando IA para otimizar jardins urbanos. Era revolucionário. Ricardo percebeu que Manuel escondia um gênio por medo de rejeição, o mesmo medo que ele próprio sentia. Decidiu agir, convocou Manuel para uma reunião formal. Quero que entre na empresa. Como designer-chefe de um novo departamento verde. Manuel riu, incrédulo. Eu? Um jardineiro gay de aldeia.
Ricardo aproximou-se, a voz firme, exatamente você. Porque tem talento que o mundo precisa. Naquele momento, os olhares cruzaram-se, e Manuel, pela primeira vez, permitiu-se acreditar. Mas o caminho seria tortuoso, cheio de mal-entendidos e preconceitos que ameaçavam destruir tudo. A notícia espalhou-se como fogo na empresa Almeida Tech. Manuel Ferreira, o jardineiro, promovido a diretor de inovação sustentável. Murmúrios ecoavam nos corredores de vidro em Lisboa, como: ele nem tem curso superior. Ricardo ignorava, focado no potencial que via. Manuel, porém, sentia o peso dos olhares. Mudara-se para um apartamento modesto na cidade, mas a transição era brutal. Das mãos na terra para reuniões com engenheiros arrogantes. A primeira apresentação de Manuel foi um triunfo. Projetou um app que usava IA para criar jardins virtuais sustentáveis, reduzindo o desperdício hídrico em cidades. Os investidores aplaudiram, mas nos bastidores, invejas ferviam. Sofia, uma executiva ambiciosa e ex-namorada fingida de Ricardo para encobrir rumores, viu em Manuel uma ameaça. Ele é só um oportunista, sussurrou ela a Tomás. Ricardo e Manuel aproximavam-se cada vez mais. Jantares, profissionais, tornavam-se passeios pelo bairro Alto, onde a cena LGBT de Lisboa pulsava viva. Manuel, mais à vontade na sua identidade, apresentava Ricardo a amigos da comunidade. Ricardo, pela primeira vez, sentia-se livre. Um beijo roubado numa rua escura do Príncipe Real selou o inevitável. Amo-te, murmurou Ricardo, o coração exposto. Manuel retribuiu, mas com receio. E a tua família? Os acionistas. A família de Ricardo, conservadora apesar da modernidade portuguesa, era o próximo obstáculo. O pai, fundador da empresa agora reformado, ligou furioso ao saber de rumores. Um jardineiro. E homem. Vais destruir o legado. Ricardo defendeu-se, mas a dor era profunda. Manuel, ouvindo a conversa, sentiu culpa. Eu sabia que isto aconteceria. Sou o erro. Um mal-entendido devastador surgiu quando Sofia manipulou e-mails, fazendo parecer que Manuel usava Ricardo para a ascensão. Ricardo, abalado por pressões familiares, confrontou Manuel numa reunião tensa. É verdade. Usaste-me. Manuel, ferido no orgulho, explodiu. Achas que preciso disto? Eu amava o jardim, a simplicidade. Saiu porta fora, deixando Ricardo em ruínas. Manuel regressou à quinta como jardineiro, isolado. Ricardo mergulhou em depressão, a empresa sofrendo com decisões erradas. Amigos comuns, como João, um ativista LGBT de Porto que Manuel conhecera em Pride, tentaram mediar. Ele ama-te, mas o medo de rejeição consome-o. Ricardo percebeu o erro, projetara as suas inseguranças em Manuel. Enquanto isso, Manuel desenvolvia em segredo o projeto que mudaria tudo. Inspirado na dor, criou um software que integrava arte floral com tecnologia, promovendo inclusão em espaços públicos, jardins acessíveis a todos, simbolizando aceitação. Apresentou anonimamente a um concurso nacional, ganhando prémio. A notícia chegou a Ricardo, o talento incrível de Manuel brilhava sozinho. Ricardo correu à quinta numa noite chuvosa. Errei. O meu medo quase destruiu-nos. Manuel, de joelhos na terra molhada, ergueu-se. Eu também fugi. Mas este amor vale o risco. Abraçaram-se sob a chuva, reconciliados, mas sabendo que desafios maiores viriam. A empresa florescia com ideias de Manuel, mas preconceitos internos cresciam. Um acionista conservador ameaçou venda de ações se o escândalo continuasse. Ricardo enfrentou publicamente, assumindo a relação. A Almeida Tech é sobre inovação, não preconceitos. Perdeu apoio, mas ganhou respeito de muitos. Manuel, fortalecido, confrontou a sua família no Alentejo. A mãe, católica devota, chorou, mas abraçou-o. O amor é de Deus. O pai demorou, mas o talento do filho, agora noticiado, amoleceu-o. Alta tensão surgiu quando um leak à imprensa expôs a relação. Tabloides sensacionalistas, apesar das leis protetoras, exploraram, bilionário gay e o jardineiro, amor ou oportunismo. Manuel sofreu assédio online, Ricardo protegia-o ferozmente. Num evento em Sintra, Manuel apresentou o projeto premiado,
dedicando a Ricardo. O aplauso foi ensurdecedor, silenciando críticos. Mas uma traição de Tomás, revelando segredos antigos de Ricardo, abalou tudo novamente. A traição de Tomás foi o golpe mais baixo. Documentos falsos sugeriam que Ricardo promovia Manuel por favores pessoais, não talento. A bolsa reagiu, ações caíram. Ricardo, devastado pela perda de um amigo de infância, questionou tudo. Talvez devêssemos separar-nos, para teu bem, disse a Manuel numa noite sombria na margem do Douro, durante uma viagem a Porto para escapar. Manuel recusou veementemente. Não fujo mais. Lutamos juntos. A profundidade psicológica de Manuel revelava-se, anos de rejeição na aldeia forjaram resiliência, mas também vulnerabilidade. Ele temia ser visto como o amante troféu, não o gênio. Ricardo, por sua vez, lutava com culpa de classe, o bilionário que salvava o humilde. Sofia, por trás da manipulação, confessou num confronto dramático. Ambicionava o lugar de Ricardo, usando preconceitos latentes na sociedade portuguesa, apesar da progressividade legal, sussurros em círculos elitistas persistiam. Presa em remorso ao ver o dano, ajudou a desmascarar Tomás. A empresa à beira do colapso, Manuel propôs uma reviravolta, lançar o app globalmente, focado em sustentabilidade e inclusão LGBT, com campanhas contra a discriminação. Usamos a dor para bem maior. Ricardo concordou, investindo tudo. O lançamento em Lisboa foi caótico. Protestos de grupos conservadores minoritários, mas apoio massivo da comunidade LGBT e aliados. Durante a conferência, um ativista radical interrompeu, acusando hipocrisia corporativa. Manuel respondeu com emoção crua: eu era o jardineiro escondido. Hoje, mostro que talento não tem orientação. Ricardo subiu ao palco, assumindo publicamente: amo este homem. E a empresa muda por ele, para melhor. O momento viralizou, revertendo a crise. Ações subiram, investidores progressistas afluiu. Mas o custo pessoal era alto. A família de Ricardo deserdou temporariamente, a mãe chorando: perdes tudo por um capricho. Manuel apoiava-o, partilhando histórias da sua própria rejeição. Juntos, visitaram o Algarve, praias desertas onde curaram feridas. Caminhadas em falésias, conversas até amanhecer. Um twist inesperado, Manuel descobriu que o seu app inspirara um jovem trans em Coimbra a não desistir. Cartas chegavam, tocando-os profundamente. Ricardo percebeu que o talento de Manuel salvava vidas, além da empresa. Conflito interno cresceu quando Manuel recebeu a oferta de uma startup rival em Silicon Valley. Poderias brilhar sozinho, disse Ricardo, testando o amor. Manuel recusou: o meu lugar é contigo, mudando Portugal. Tomás, arrependido, pediu perdão. Ricardo perdoou, mas demitiu-o. A empresa renasceu, mais inclusiva, com políticas LGBT pioneiras. Alta tensão culminou no atentado verbal online contra Manuel, ameaças anónimas. Ricardo contratou segurança, mas Manuel enfrentou: não nos calamos. Juntos, denunciaram, ganhando apoio governamental. No meio do caos, o amor aprofundava-se. Noites em Cascais, vendo o mar, promessas sussurradas. Superamos tudo, dizia Ricardo. O ano seguinte trouxe estabilidade aparente, mas sombras persistiam. A Almeida Tech, agora líder em tech verde, expandia para o Douro, vinhas integradas com apps de Manuel. Mas preconceitos familiares de Ricardo ferviam. Uma reunião familiar em Évora explodiu, o irmão acusou Manuel de destruidor do nome Almeida. Manuel, ferido, questionou o relacionamento. Sou eu o problema. Ricardo defendeu-o ferozmente, cortando laços temporários. Tu és a minha família agora. Surpresa, Manuel, em segredo, comprara uma pequena quinta no Alentejo, restaurando-a como presente. Para termos raízes verdadeiras. Ricardo chorou, tocado pela generosidade. Conflitos externos surgiram com a expansão internacional. Investidores americanos conservadores hesitavam com o CEO abertamente gay. Ricardo enfrentou, perdendo contratos, mas ganhando outros éticos. Manuel sofreu burnout, o talento esmagado por expectativas. Numa crise, confessou: sinto-me impostor ainda. Ricardo organizou retiro em Madeira, ilhas serenas onde redescobriram paixão pela vida simples.
Amigos como Ana, lésbica ativista de Faro, ajudaram. Vocês inspiram uma geração. Orgulho em Lisboa viu-os marchar juntos, mãos dadas, apesar olhares. Twist dramático, descoberta de que Tomás planeava vingança final, vendendo segredos à imprensa rival. Manuel interceptou, confrontando numa cena tensa no Porto. Basta de ódio. Cura-te. Tomás quebrou, revelando inveja da coragem deles. A empresa floresceu, mudando para modelo inclusivo, contratando talentos marginalizados. Manuel tornou-se mentor, ajudando jovens LGBT em tech. Ricardo propôs compromisso numa praia do Algarve, anel simples. Para sempre. Manuel aceitou, lágrimas de alegria. Mas calmaria antes da tempestade, diagnóstico de saúde de Ricardo, stress acumulado. Manuel cuidou, invertendo papéis. Agora eu protejo-te. Recuperação em Sintra, palácios encantados simbolizando renascimento. A saúde de Ricardo abalou fundamentos. Internado em Lisboa, Manuel velava noites inteiras. Não te perco, sussurrava. A vulnerabilidade expôs profundezas. Ricardo confessou medos de infância, repressão em escola católica. Manuel partilhou traumas de bullying na aldeia. Recuperação lenta fortaleceu o laço. Empresa gerida remotamente por Manuel, provando liderança. Conflito final interno, Manuel duvidava merecer felicidade. De jardineiro a isto. É sonho ou ilusão? Ricardo reafirmou, é real, porque lutamos. Famílias reconciliaram gradualmente. Mãe de Ricardo visitou, vendo amor genuíno, abraçou Manuel. Empresa enfrentou boicote minoritário, mas apoio massivo compensou. Campanha Jardins de Igualdade viralizou, abaixado milhões de vezes. Viagem ao Douro, Cruzeiro Rio, selou promessas. Mudamos o mundo um pouco, disse Manuel. Surpresa, gravidez de amiga surrogada para casal amigo, inspirando-os a adotar no futuro. Alta tensão, ameaça legal de acionista remanescente. Julgamento mediático, mas vitória esmagadora. Manuel lançou fundação para talentos LGBT escondidos, como eu fui. Anos depois, a Quinta dos Sonhos era lar partilhado. Ricardo e Manuel, casados numa cerimónia íntima em Cascais, adotaram uma criança, construindo família. Empresa revolucionada, líder global em sustentabilidade inclusiva, inspirada no talento descoberto no jardim. Preconceitos superados, mas vigilância permanecia. Ensinavam à criança, ama sem medo. Reflexões finais, amor que começou num olhar transformou impérios, curou feridas, desafiou normas. Num pôr do sol no Tejo, abraçados, valeu cada batalha. O jardim florescia eterno, símbolo de resiliência e paixão profunda.